Afonso, ministro, tudo bem? Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite. Você que eu considero um amigo de longas datas e agora também uma referência, né, na área de educação. Digo isso porque você é administrador e político de longa carreira, mas talvez aí dois fatos, né, tenham se sobressaído aí nos últimos anos. Primeiro, a implantação simbólica, né, do programa de escolas integrais aqui no estado de Pernambuco, que hoje é um modelo para o Brasil inteiro, né, e você foi o grande percursor dessa iniciativa. E segundo, pelo trabalho no MEC, né, enquanto ministro à frente do Ministério de Educação, né, que num período de 2 anos, pouco mais de 2 anos, fez um trabalho também muito bem referendado por quem é da área, né, que deixou de fato muitas marcas, né, e muitos legados para a educação brasileira. Então a primeira pergunta é nessa direção. Se você hoje vê como a educação sua maior bandeira, uma das grandes bandeiras, como é que você se vê, ministro, nessa área da educação? Bom, Rogério, obrigado aí pelos elogios e nossa amizade, como você falou, já é longa e ao mesmo tempo nossa relação também no campo da educação ela já é de conhecimento mútuo a respeito da sua profundidade de acompanhamento e de atuação também no campo da educação. Obrigado. Assim como foi meu histórico, principalmente no período de ministro da Educação, mas a rigor minha maior aproximação se deu ainda quando eu era vice-governador, a primeira grande aproximação com a área da educação, quando no governo Jarbas eu era vice-governador, eu toquei a coordenação do programa de implantação de escolas em tempo integral, que você acabou de mencionar, e que hoje é modelo seguido por vários estados do Brasil, praticamente todos, e que virou política nacional durante a minha gestão como ministro da Educação. Então, aquela primeira aproximação no exemplo da Escola Pioneiro, o Ginásio Pernambucano, com a atuação de Marcos Magalhães e vários outros empreendedores privados e educadores, proporcionou para mim meio que uma virada de chave para a percepção da força da educação em termos de transformação da realidade social necessária, não só para Pernambuco, mas para o Brasil. E quando ministro da Educação, evidentemente que o palco estava pronto, a oportunidade aberta para que eu pudesse trabalhar políticas consensuais e que já estavam em maturação há muito tempo e que precisavam sair do papel. Então eu pude liderar esse processo, esse time, na consolidação da implantação de vários projetos e programas que, ao meu ver, significaram forte avanço em termos de política educacional para o Brasil. Perfeito. Aliás, ministro, eu acho que é consenso, né, um dos pontos que é bastante comentado da boa avaliação da sua passagem no MEC é essa capacidade de ter definido prioridades, né, diante do mundo que é um sistema educacional do país, né, do Brasil, e ter conseguido tirá-las do papel, né, com uma clareza muito grande, ter a capacidade de gestão de executá-las num curto período de tempo. Então, minha pergunta dá continuidade a essa primeira, perguntando, na sua visão, quais foram os maiores legados que você acredita que deixou, né, para a educação brasileira nesse seu tempo no MEC, e se, na sua visão, existe continuidade desses legados? Bom, foram vários os legados, inclusive eu não, vamos assim, coloco esses legados como algo estanque diante da dimensão do meu período, do nosso período como ministro da Educação, do nosso time, nossa equipe, porque muitas dessas políticas, dessas ações e projetos eu herdei de administrações anteriores. Eu tive a felicidade de acelerar e buscar a implementação. Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que é a definição de um marco que estrutura a elaboração dos currículos para toda a educação básica no Brasil, desde a educação infantil, ensino infantil, passando pelo ensino fundamental,
anos iniciais e finais, até o ensino médio. Eu peguei o processo em debate, em fóruns de discussão. A gente precisava focar. E a gente tirou do papel, por exemplo, a base curricular, que hoje possibilita a um estudante do Amazonas os mesmos objetivos de aprendizagem do aluno do Rio Grande do Sul ou de Pernambuco. Perfeito. Com espaço para que os currículos possam ser definidos em cada rede local, municipal ou estadual, a partir das suas peculiaridades, das suas vocações, das suas prioridades. Mas é um grande ganho, haja visto o fato de que outros estados nacionais já tinham currículos nacionais ou orientação para a definição de currículos, como é o caso dos Estados Unidos e vários outros países do mundo. Falaria também da política de escola em tempo integral, que nós mencionamos há pouco. Ela foi nacionalizada com apoio financeiro por parte do governo federal, na minha gestão como ministro da Educação. Os praticamente 27 estados, aí, incluído o Distrito Federal, incorporaram este apoio do governo federal com metodologia, com capacidade de avaliação periódica, com repasse de recursos e com toda a tecnologia de gestão que possibilitou uma melhora considerável no IDEB do ensino médio. Eu, inclusive, queria destacar que um último levantamento, um relatório do Instituto Sonho Grande, reportou os dados do IDEB, que são, eu digo, coletados pelo INEP, colocando, depois de anos de estagnação, praticamente um histórico de estagnação no IDEB do ensino médio, a primeira evolução no IDEB do ensino médio a nível nacional, conquistada graças à implantação da política de escolas em tempo integral que foi adotada pelo MEC na nossa gestão. Poderia citar mudanças no Enem, mais amigável ao estudante, e isso possibilitando provas de 2 domingos, com maior segurança de prova. Poderia citar política de alfabetização, o Mais Alfabetização, que é um dos gargalos, você conhece muito bem, porque você é um estudioso da educação infantil. Na base educacional brasileira, um dos maiores desafios da educação brasileira é justamente assegurar a alfabetização. Sem dúvida. E para as crianças na idade certa. A própria cobertura, né, da oferta de vagas na educação infantil ampliada. Cobertura ampliada, que está se aproximando das metas fixadas no Plano Nacional de Educação. Então, política de formação de professores, o projeto Residência Pedagógica, também um outro projeto, e várias iniciativas no campo do apoio a estados e municípios, quadras, escolas, creches, escolas bem estruturadas, técnicas, as ETs aqui em Pernambuco. Universidades. Boa parte dessas receberam apoio por parte do governo federal na nossa gestão, e a rede federal de educação, universidades e institutos federais que tiveram nos 2 anos da nossa gestão todo o custeio liberado, 100% do custeio, e uma retomada do volume de investimentos, o que significou muitas obras em andamento, concluídas durante a nossa gestão, inclusive aqui em Pernambuco. Pois é, o que chama a atenção é justamente essa lista extensa de ações e ações macros importantes e executadas, né, num curto período de tempo, né? Não tão curto, mas curto do ponto de vista da educação. E, aliás, assim, eu louvo essa visão, ministro, de enxergar, enquanto estadista, essa necessidade de continuidade, né? Entender quais eram as boas políticas que já existiam antes, que precisavam ser aceleradas, que talvez esse, né, tivesse sido, ou fosse, e ainda é, né, um dos principais gargalos na educação brasileira, e ter feito elas andarem num melhor período de tempo. Você acredita que essas medidas têm continuidade, foram estabelecidas? Infelizmente não. Eu acho que houve uma descontinuidade, houve uma desaceleração, uma ausência de foco, né? Administrar prioridades, dizer sim, só sim, todo mundo sabe dizer, é saber escolher entre o sim e o não, como
encarar um desafio, superar uma adversidade. Uma política pública, para ser desenhada e entregue, ela precisa ter a correção técnica, o suporte organizacional e as condições políticas para elas serem aplicadas. As condições políticas, elas envolvem, inclusive, Rogério, apoios múltiplos, ou interface direta com educadores, professores, a sociedade civil pais, organizada. sociedade civil. Então, não dá para você pôr de pé uma política pública se você não considerar esse ecossistema. E isso nós levamos em consideração à época que estávamos como ministro da Educação. É justamente esse ecossistema. Se você perguntar, só foram flores? Não, eu diria que foi um período até, talvez, o mais agudo em termos de adversidade política vivida no Brasil. Mas, na verdade, o que a gente recepcionou foi muita oposição, mas a gente, pelo convencimento, pelo argumento, pela perseverança em buscar um objetivo que era o bem da educação, a gente conseguiu superar obstáculos e adversidades. Muito bom, ministro. Então, nessa linha, né, eu lhe pergunto qual sua visão para o futuro, né, da educação brasileira. O que é que você acha aí de quando ela de fato vai se tornar uma prioridade? A gente fala tanto, né? A educação tem que ser prioridade, a educação tem que ser prioridade. E eu costumo dizer, a educação é prioridade em todos os campos, não só na política, mas até mesmo no espaço técnico, no espaço de jornalismo, né? Quanto mais espaço a gente dá para a educação, melhor. Na sua visão, Mendonça, qual é a sua expectativa para o futuro da educação brasileira e se de fato ela se tornará uma prioridade? A educação só será uma prioridade quando ela for uma prioridade para a sociedade. Quando ela deixar de ser um problema dos governos. Para a grande maioria da população, a população não tem a aderência, a adesão à tese de que a educação tem que ser abraçada por todos. Por quê? Você tem uma parcela da população mais pobre que ela se satisfaz com muito pouco. Uma criança frequentando uma escola, uma criança tendo acesso, por exemplo, a merenda escolar, a transporte escolar, para um pai de uma periferia de uma grande cidade, de uma pequena cidade do Brasil, ou uma mãe, ele se satisfaz. Porque o padrão de referência desse pai, dessa mãe, ele é muito baixo. Ele não teve a oportunidade que o filho dele teve, o que a filha tem. Então, para a classe média, aí a discussão é outra. A classe média tem um filho numa escola privada, então ela está distante da realidade social da grande maioria da massa de crianças e jovens brasileiros que frequentam escolas de baixa qualidade, de baixas condições de infraestrutura e cujo desempenho final do ponto de vista de aprendizagem é aquém daquilo que seria necessário. O problema do Brasil não é falta de recursos. Como você sabe, o Brasil aplica cerca de 6% do PIB em educação, um percentual equivalente às principais nações do mundo. Muitas nações latino-americanas aplicam, como proporção do PIB, menos recursos do que o Brasil. No entanto, conseguem um desempenho maior. Então a gente tem uma preocupação com a gestão, com a adesão da sociedade, uma boa qualidade na gestão para fazer a diferença e atacando os elos e as etapas fundamentais para que você possa dar um salto de qualidade. Formação de professores, e estímulo e reconhecimento aos professores, alfabetização na idade certa, com qualidade. Uma criança bem alfabetizada terá outro desempenho ao longo das suas vidas. E antes mesmo da alfabetização, os estímulos na primeira infância, que são determinantes do lado cognitivo. O potencial cognitivo de uma criança pode ser ampliado ou reduzido de acordo com os estímulos na chamada primeira infância. O equilíbrio socioemocional dessa criança também traduzirá efeitos e vida durante a primeira infância.
além de infraestrutura educacional, tecnologia. Nós tivemos no MEC a educação conectada, já pensando antes mesmo da própria pandemia, que o elemento internet nas escolas, internet para os alunos e professores, uma boa formação dos professores no que diz respeito a lidar com tecnologias. Com o advento da pandemia, você vai ter cada vez mais o chamado o ensino híbrido, né? O blended learning e, consequentemente, a convivência entre a educação presencial e a educação e o ensino remoto. Tudo isso faz parte de um mundo em transformação. Então, muitas vezes a gente fica preocupado só com o acesso à educação superior, precisa ser ampliada. Poucos brasileiros acessam o curso superior e concluem, e ainda mais, o número ainda é menor de alunos e pessoas que frequentam uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, mas a gente não deu conta ainda da base, da educação infantil, da alfabetização, do bom desempenho no fundamental. Boa parte dos alunos que chegam ao ensino médio não concluem o ensino médio, a geração neném, que nem trabalham, nem estudam, que são forçados muitas vezes a também antecipar a ida ao mercado de trabalho por conta de falta de oportunidade na área da educação, porque repetiram o ano mais cedo. Então, a problemática é bem complexa. Eu não teria a condição, num espaço tão curto, e nem mesmo num espaço mais longo, de dar a solução mágica. Mas a sua pergunta, e eu quero voltar ao início dela, ela sintetiza da seguinte forma: para se ter o salto educacional que promova a equidade e oportunidade do Brasil, a gente precisa da adesão da sociedade brasileira em torno da educação, elegendo essa prioridade como, de fato, uma prioridade para o Brasil como um todo. Muito bom, ministro. E agora, Mendonça, eu queria saber um pouco dos seus projetos atuais, seus planos para o futuro, né, sua relação com a educação, porque dentro desse legado, dessa experiência, né, todo mundo fica na torcida para que você continue contribuindo com o Recife, com Pernambuco e com o Brasil, não só na área da educação, mas também em outras áreas. Bom, Rogério, a educação, para mim, hoje é uma política pública que ela fará parte da minha vida, né, como cidadão e como homem público. Então, como prioridade máxima. Então, qualquer que seja a função que eu esteja ocupando, ou mesmo na ausência de uma função pública, como cidadão, eu estarei sempre diretamente ligado a projetos vinculados à área da educação. Debatendo, participando de palestras e de seminários, conferências, como eu tenho feito, estudando, volto a estudar, não canso de sempre reciclar o meu conhecimento. Agora mesmo estou fazendo um curso na área de liderança pública e sempre focando a educação como um caminho e como um descobrimento a mais e alternativas que a gente possa construir. E para frente eu pretendo voltar ao parlamento como deputado federal em 2022, devo me candidatar e lá estando ter a bandeira da educação como uma bandeira prioritária em termos de políticas públicas, de apoio aos governos, nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, para que a gente possa garantir aos brasileiros, principalmente às crianças e jovens, uma educação pública de qualidade que infelizmente hoje não é garantida. Boa, ministro. Precisamos não só no executivo, mas no legislativo, no judiciário, em todas as áreas desse pacto da sociedade em prol da prioridade da educação. Ministro, muito obrigado, né, por sua atenção, por sua disponibilidade, por ter vindo até aqui, né, e ter despendido o seu tempo em prol desse tema tão importante, tão caro para nós. Obrigado. Obrigado, um abraço.